o que se esconde atrás dos olhos do gato. Hoje é dia de falar de um anime que ficou imortalizado, sucesso dos anos 80, cheio de reviravoltas, um traço marcante, um autor que virou uma lenda, além de ter uma trilha sonora incrível feita pela rainha do city pop, Uri. Hoje é dia de falar de Cat's Eye. Oi, gente, eu sou o Ri, cineasta, publicitário e se amar é crime. Me prenda agora! E hoje eu vou falar de um anime que eu já tinha citado no vídeo da Uri, lá na série Neomachi, e que vocês adoraram e aderiram à ideia, né, que pra fazer um vídeo sobre ele, tá aqui os comentários, então muito obrigado pra quem pediu esse vídeo. Hoje eu vou falar de Cat's Eye, um pouquinho do mangá, um pouco do anime, e vou flertar um pouquinho com os live actions. Inicialmente esse vídeo não vai ter spoiler, eu vou contar primeiro sobre a produção, sobre a história do anime, falar inclusive um pouquinho sim como a trilha sonora se relaciona com ele, mas na hora que eu for adentrar em spoiler eu vou avisar, pode deixar. Obrigado, amigo, você é um amigo. Antes de tudo, vamos falar de onde surgiu a ideia de Cat's Eye. Vamos falar do mangá. Cat's Eye é escrito por Tsukasa Hojo. Ele fez faculdade de design e lá mesmo ele começou a escrever e desenhar mangás. A sua primeira obra foi Space Angel, em 79, e aí a gente já vê um pouquinho de sci-fi, mas aquele traço dele bem característico que vai ser recorrente nas próximas obras. Ele brinca um pouco com a sensualidade da protagonista. Mas aí ele se destacou muito escrevendo algumas micro-histórias policiais naquele período também. Até que em 81 ele escreveu Cat's Eye. E ele já trazia essa característica que eu já falei, da sedução das personagens, aquela pegada meio femme fatale, mas já com a história policial que ele queria trazer. A história foi seriada entre 81 e 89 e resultou em 18 volumes. Em 83, o sucesso do mangá fez com que fosse produzido um anime sobre ele. E o cara continuou por muitos anos na indústria. O cara depois criou City Hunter, que é outro grande sucesso, que eu também espero falar um dia em breve por aqui. A trilha sonora dele também contém city pop. Um anime bem legal, além de ter um live action com o Jack Chan, que é muito bom. E ainda nos anos 2000 ele ainda estava produzindo e criou outro grande sucesso, que foi Angel Heart. Mas antes da gente adentrar em Cat's Eye, já é importante falar que ele é muito produto da sua época, tem muita coisa que talvez eu vá reclamar um pouquinho assim, já vou logo avisando. Porque, por mais que ele trouxesse personagens femininas, femme fatales e fortes e que estavam lutando por alguma coisa, tinha um pouco de sexualização sim na obra, e é importante sim a gente falar sobre isso, não vou passar pano pra isso. Ele foi originalmente transmitido de 83 a 85 na Nippon TV, totalizando 73 episódios. Ele também recebeu 2 adaptações em live action, a primeira sendo um telefilme em 88, de baixíssimo orçamento, e um filme de cinema em 97, que eu acho que exagera um pouquinho nas roupas de couro. Mas há também um OVA crossover com Lupin III que saiu em 80 aqui? Um crossover com Lupin III que saiu em 2023, que também vale muito a pena e ele está disponível na Prime. As 3 irmãs Kisugi, a Rui, a Hitomi e a Ai, gerenciam um café chamado Cat's Eye, um café que fica relativamente perto da polícia. E durante a noite elas levam uma vida dupla, como um trio de ladas altamente habilidosas. Elas roubam obras de arte que pertencem principalmente ao pai delas, Michael Hines, um famoso colecionador de arte que colecionava durante o período daquele... Tomara que o YouTube não me desmonetize, né? Mas daquele cara do bigodinho estranho, vocês sabem de que eu tô falando, né? Mas acontece que depois de um tempo ele desapareceu. Então elas acham que coletando as obras de arte dele vão conseguir alguma pista do que aconteceu com ele. Infelizmente para Hitomi, Toshio Utsumi, que é o seu noivo, é um jovem policial desajeitado que está investigando o caso de Cat's Eye. E apesar dele ser um visitante frequente no café, ele acaba não descobrindo sobre a vida dupla delas. Mas Hitomi meio que gosta de brincar e deixa pistas pra polícia sobre o seu roubo, então gera essa grande perseguição de gato e rato, sabe? Ela inclusive usa que seu namorado é policial pra conseguir informações privilegiadas da polícia pra conseguir melhorar e planejar os seus roubos. E cada uma das irmãs tem uma certa característica relacionada à parte do roubo. A Hitomi Kisuji, ela é quase a protagonista central da série, afinal toda a trama dela e do namorado faz com que a história gira em torno deles. Mas ela, além disso, é a ladra mais habilidosa e principalmente em questões de artes marciais. Muitos dos roubos às vezes são feitos só por ela e organizados pelas irmãs.
A Rui Kisuji é a irmã mais velha, e ela basicamente é a mestre dos disfarces. Ela é mais inteligente e normalmente é ela que planeja os roubos. A Ai Kisuji é a irmã mais nova, e ela é meio que a desinibida e especialista técnica do grupo. Ela é uma garota high school e a gente até fala um pouquinho sobre a questão dela no colégio, e ela normalmente cria os gadgets. E aí a gente tem o protagonista masculino sendo o Toshio, né, o policial atrapalhado. Ele é o namorado da Hitomi, de detetive de polícia, no caso da Katsai. Mas ele não é muito bom em seu trabalho. Mas é aquela coisa, ele tem um bom coração e muita força de vontade, e a gente acompanha esse desenrolar dele na polícia. Mas agora vem uma coisa que não é exatamente um problema, mas é um fato que a gente tem que falar, que a estrutura do anime é muito episódica. Sabe, cada episódio tem o seu roubo, tem a sua historinha contida nele, e sempre é aquela mesma coisa. Elas descobrem onde está uma obra de arte, elas vão roubar aquela obra e o policial tá indo atrás, sabe? Sempre com uma cena de perseguição no final, normalmente. Então a gente tem pouco avanço na narrativa coletiva delas, sabe? Outros personagens aparecem durante a trama, como a Mitsuko Satani, que é uma investigadora especial chamada pela polícia pro caso. E eu costumo dizer que ela é a única pessoa com cérebro na polícia para esse caso, porque ela é a única que consegue avançar um pouquinho no caso. Mas pela estrutura episódica, pouco se avança nessa investigação. Mas esse é o ponto. A história se preza muito mais nos casos de roubo e na comédia. Muito mais do que realmente avançar na profundidade desses personagens, a história pesa muito na comédia. Às vezes funciona muito bem, às vezes envelheceu muito mal. Afinal, a obra explora muito fanservice e muito do corpo feminino. Assim, que é um problema que ainda acontece hoje em dia na indústria dos animes, né? Não dá nem pra dizer que é coisa da época. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, o anime brinca com essa questão da sensualidade das protagonistas, como elas usam aquilo nos roubos e tal, e né, pra manipular as pessoas. Mas como eu disse, isso às vezes passa do limite. Às vezes funciona, às vezes não. Mas uma das forças narrativas principais está no relacionamento da Hitomi com Toshio. A relação deles é bem abalada na questão de confiança, e o que gera o melhor desenvolvimento da série. Quando ele descobre que ela pode ser a ladra, é meio frustrante, porque sempre resolve alguma coisa pra que ele esqueça no próximo episódio. Ou é perda de memória, algum vilão faz alguma coisa, ou eles modificam a mente dele com algum gás tóxico. Sempre tem alguma coisa que faz com que o Toshio esqueça que ele descobriu que a Hitomi é uma das ladras. E repito, isso é muito comum nessas séries que querem restabelecer o status quo sempre e voltar pro ponto de partida, para que a pessoa que perca o episódio de uma semana só consiga ver o outro e olha só que legal, sabe? Ladras, é isso. Mas agora, spoilers, e vamos falar do final do mangá e do anime. Então, se você quer assistir Katsai ou conhecer mais, pare por aqui. Vamos lá, 3, 2, 1, spoilers. O anime, infelizmente, terminou antes do término do mangá. A história do anime ter terminado antes prejudicou principalmente no único desenvolvimento narrativo forte que tem na história, que é a relação do pai delas. E isso é bem terminado no mangá. O verdadeiro Michael Heiss, o pai das irmãs, foi mantido em cativeiro por uma organização de criminosos que tinha como interesse a sua vasta coleção de arte, mas também as informações que ele possuía lá da década de 40. Até que elas, utilizando suas habilidades de ladras, que elas aprenderam durante toda a série também, e contando inclusive com a ajuda do Toshio, já que naquele momento ele já descobre a identidade secreta delas, eles conseguem localizar o esconderijo do seu pai. Só que na verdade é que ele não era o pai delas, e sim o tio delas, o irmão gêmeo de seu pai, que basicamente era maligno, e ele traiu o pai na própria época devido à inveja, e ele acabou se envolvendo com um sindicato, um grupo de ladrões e artistas que trabalhou com o Heiss no passado. Porém, o tio, motivado pela culpa e arrependimento de suas ações, decide revelar sua verdade para as irmãs, no qual o tio decide se sacrificar e proteger a vida das irmãs, e tirando todo esse ciclo de dor e sofrimento. E a morte do tio e o colapso do sindicato, né, o grupo lá vilãozão, implica que o próprio pai delas pode estar vivo, e agora que ele não está sendo mais perseguido pelo sindicato, ele finalmente vai poder voltar para as filhas. Porém, isso fica só na imaginação, porque eles não mostram isso no mangá, mas fica claro que talvez seja isso que aconteça, por mais que não mostrem pra gente. E as irmãs ficam felizes que finalmente terminou a sua busca. Mas o final de Toshio e Hitomi é muito específico. Apesar de todo o mal entendido e complicações causadas pela vida dupla de Hitomi, e das atividades ilegais do grupo como um todo, o Toshio entende e passa pano. Oh, amor. Se amar é crime... Me prenda agora! Depois que o Toshio e a Hitomi se resolvem, basicamente, ele já sabendo a verdade, ele decide deixar a polícia e ele foge junto com as mulheres para os Estados Unidos. Hitomi acaba tendo uma amnésia e esquecendo de todo o seu passado. E aí é uma referência com o que acontece mais cedo no mangá, que eles dizem que se ela fosse a Katsai, ela teria apagado o próprio passado.
E isso implica em recomeço pros dois, porque agora eles podem reapaixonar novamente um pelo outro. Como eu disse, é um anime que meio que joga no seguro. Ele nunca vai muito além do que ele acha que a história poderia desenvolver. A gente tem tramas interessantíssimas, principalmente entre a Hitomi e o Toshio, mas o anime raramente explora isso tão profundo quanto poderia. Mas esse é um problema muito comum desses animes dessa época, sabe? Eu acho a arte desse anime maravilhosa, eu gosto muito, ela emula muito bem o traço do autor. A trilha sonora que foi feita pela Ari, não somente a abertura Cat's Eye, mas também o seu encerramento. E a trilha sonora como um todo é perfeita, só que eu acho incrível como a música Cat's Eye da Henry também foi usada nos live actions e no retorno no crossover de Lupin, com a Ari inclusive tendo feito uma nova versão da música em 2023. Mas agora sobre os live action, gente, eu não encontrei nem com legenda em inglês, se alguém tiver, por favor, me mande. Mas o pouco que eu consegui assistir e o pouquíssimo que eu consegui entender com esse japonês bem fuleira, assim, o primeiro filme é extremamente de baixo orçamento, tipo assim, mas a gente consegue ver os roubos delas e eles são bem, assim, eles tentam ser fiéis à história e a aura dele, a atuação do Papo Toshio tá muito legal, ele é bem atrapalhadozão, assim, então assim, é ok. Mas agora de 97... eu acho visualmente incrível, esse eu consegui assistir. Ele tem uma vibe bem, enfim, bem de roubo dos anos 90. Só que também, qual era o problema dos anos 90? Principalmente nesses filmes assim, tipo assim, existiu Matrix, gente. Todo mundo tava com roupa de couro, então elas usam umas roupas realmente de gatas, assim. É estranho. Inclusive, acho que pegaram muito da Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, do Batman O Retorno. Mas funciona, a obra é bem bacana, eu acho que o ritmo de roubo é bacana, a versão de Cat's Eye que toca de 97 também é muito boa, ainda com a Ari. Tá vendo? A música ficou eternizada. A música fez com que vocês tivessem interesse de eu falar do anime, então eu estou muito feliz. Obrigado, Ari. Como eu disse, esse autor foi incrível, ele também produziu City Hunter. City Hunter, inclusive, teve diversas versões live actions, inclusive uma francesa. Quem sabe eu fale algum dia sobre City Hunter. Agora depende de vocês, se vocês quiserem é só me avisar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre Cat's Eye, foi um vídeo mais diferente que eu fiz. Eu tentei analisar a obra como um todo, contar um pouco da história pra vocês. Eu sei que é um anime muito difícil de encontrar tudo por aí. O anime é longo, tem mais de 70 episódios, mas eu acho que ele vale a pena. Eu só não recomendo pra ser aquele anime de maratonar, que como eu disse, a estrutura episódica pode cansar um pouco. Infelizmente, maratonei. Obrigado por quem chegou até o final, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Se você não se inscrever, não vai levar a benção do pai Tatsuri Yamashita. Também comentem ideias para os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui. E obrigado para quem chegou até o final. Henry, fora.